Boa noite, caríssimos irmãos e irmãs. Boa noite. Dia 18 de dezembro do ano de 2023. Estamos reunidos aqui na casa de Maria Madalena para mais uma noite de bênçãos, através do estudo, através das irradiações, através do amparo dos nossos amigos da espiritualidade. Nesta semana, lembrando que é o último dia de encontro nosso, visto que entramos em recesso no final de ano, a partir de hoje, às segundas-feiras, sendo que a casa continua funcionando às sextas-feiras e aos sábados. Só os estudos da segunda, as atividades da segunda, e entrarão em recesso. Voltaremos dia 5 de fevereiro. Em janeiro não teremos atividade. Na primeira segunda-feira de fevereiro, retomaremos as nossas atividades. Hoje é dia de prece para nossos irmãos desencarnados e, a seguir, vamos concluir uma parte do estudo do Livro dos Espíritos, já deixando engatilhado para fevereiro o início de um novo capítulo. Hoje vamos concluir o capítulo. Nossa amiga Giovana já está a postos, pronta para trabalhar, e vamos colocá-la para trabalhar. Vamos trabalhar, Giovana? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, que ótimo. Então, minha querida, Juraci já está aí contigo também. Jorge Ribeiro também está conosco, a Ema está conosco, o João Bosco também está conosco, que ótimo. O irmão daqui na casa, a Sandra, o Paulo, a Janaína, Rosineide, a Flores, a Sônia e a Giovana. Rosineide. Então vamos lá, dona Giovana, vamos trabalhar. Estamos terminando um ano difícil, após a gente se preparar para ele, né, pela pandemia da Covid-19, mas mesmo assim parece que ainda faltou alguma coisinha, né? Época de balanço, né? Geralmente, na vida material, a gente faz balanço, né, do ano, o que deu certo, o que deu errado, o que precisamos corrigir. É importante ter uma programação de vida, ter um objetivo a alcançar e empreender todos os esforços, toda a paciência, toda a disciplina para alcançar esses objetivos. Embora nós sabemos que nem todos os objetivos serão alcançados. Mas é preciso reprogramar, né, aquilo que não foi feito ou não foi conquistado, realizado no ano que passou, que estejamos a postos para conseguir o ano que vem. Eu nem ia fazer essa leitura, mas vou fazer, porque viver não é preciso. Navegar é preciso, viver não é preciso. Este ditado é muito antigo e surgiu no contexto de navegações difíceis e perigosas. Serviu de inspiração para o literato português grande Fernando Pessoa. E também foi transformado em canção por Caetano Veloso em Argonautas. Remete tanto às necessidades existenciais quanto às incertezas e instabilidades da vida.
Mesmo diante de dúvidas e inseguranças, seguir adiante é necessário. Não é possível parar. A concretização de sonhos e projetos nem sempre ocorre conforme o planejado, pois imprevistos e surpresas acontecem. Mas ter um norte é um dever importante. Ter um objetivo a alcançar é importante. Porém, saber lidar com ventos e tempestades e mudar os planos de acordo com as dificuldades, quando necessário. Isto é sinal de maturidade e sabedoria. Mensagem de Frei Gustavo W. Medella, da Ordem Franciscana dos Menores. Muito importante. Hoje é o dia da nossa prece para os desencarnados e vamos começar em fevereiro também com o primeiro dia de prece, né? Então, vamos cantar a prece do Homem-Amor, preparando o nosso ambiente, serenando nossas mentes, os nossos corações, fazendo as nossas sintonias com os nossos anjos de guarda, nossos benfeitores espirituais, os benfeitores da casa, nossa querida Maria Madalena e os demais, os nossos trabalhadores humildes que estão já no plano da outra dimensão da vida, mas continuam aqui conosco. Muitos deles são vistos pelos antigos trabalhadores da casa. Então, vamos ver se a alergia me deixa. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação. Dá luz àqueles que procuram a verdade, onde no coração do homem há compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós.
como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós te esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Pai, dai-nos força, ajudai o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a humildade, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. E assim seja, graças a Deus. Para a nossa prece, pelos desencarnados, quando do início da pandemia, a Federação Espírita entrou em contato com as casas espíritas. E essa mensagem foi também mandada para outras filosofias religiosas. Que se fizesse, ao invés, geralmente as casas têm um dia no mês para fazer a prece. Eles pediram que se fizesse a prece semanalmente, porque já estavam desencarnando com muita revolta, né? Estamos vendo, esse ano foi impressionante. Ontem eles falaram só da classe artística. Eles falaram os nomes assim, mais de 50 pessoas conhecidas, gente das artes, desencarnaram esse ano. Uma coisa impressionante. Então, continuemos nós, porque quando nós rezamos pelos outros, nós primeiro recebemos para doar. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, quando nós oramos pelo outro, esquecendo de nós, esquecendo o nosso entorno, olhando o que aparece na televisão, voltando à moda agora de sequestro, então a maldade está graçando no mundo inteiro. O ódio está tomando conta dos corações. Então, façamos as nossas preces por esses doentes mentais, são doentes, necessitados de medicina, e essa medicina só um médico Jesus pode nos oferecer. Nós te pedimos, Senhor, que espalhes as graças do teu amor e da tua misericórdia por todos os que sofrem, quer no espaço como espíritos errantes, quer entre nós como encarnados. Tem piedade das nossas fraquezas. Falíveis nos fizeste, mas dando-nos capacidade para resistir ao mal e vencê-lo. Que a tua misericórdia se estenda sobre todos os que não han podido resistir aos seus maus pendores e que ainda se deixam arrastar por maus caminhos. Que os bons espíritos cerquem, que a sua luz lhes brilhe diante dos olhos e que, atraídos pelo calor vivificante dessa luz, eles venham prosternar-se a teus pés humildes e arrependidos. Pedimos-te igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles nossos irmãos que não tiveram forças suficientes para suportar suas provas terrenas. Nossos irmãos suicidas. Tu, Senhor, nos deste um fardo a carregar. Somente aos teus pés temos que depor. Grande, porém, é a nossa fraqueza e a coragem nos falta muitas vezes no curso da jornada. Compadece desses servos indolentes que abandonaram antes da hora o trabalho. Que a tua justiça os poupe, consente que os bons espíritos lhes levem alívio, consolações e esperanças no futuro. A perspectiva do perdão fortalece a alma. Mostrai-a, Senhor, aos culpados que desesperaram.
E sustentados por essa esperança, eles aurearão forças na grandeza mesmo de suas faltas e de seus sofrimentos, a fim de resgatarem o presente, o passado, e se prepararem para as grandes conquistas do futuro. Estava lendo um trechinho, um rodapé de um livro meu, e está sendo lembrado que o espírito evolui tanto na Terra, como encarnado, como no espaço, nos planos espirituais. São dois aprendizados, duas experiências diferentes. Aqui nós aprendemos pelo ensaio e erro, caindo e levantando, continuando a nossa jornada. E lá nós somos orientados pelos nossos mentores, por aqueles que velam pelas nossas encarnações, estão sempre conosco, sempre nos incentivando. Então, lá nós vamos ter o fortalecimento do nosso corpo, as informações do porquê das coisas que aconteceram, que foram necessárias, que naquele momento não era propício para aquilo, mas que nos preparássemos melhor. Quando nós voltamos, primeiro, nós não saímos daqui pior do que chegamos, e também não voltamos pior do que estivemos antes. Sempre voltamos em condições melhores, mesmo que a gente precise, talvez, pagar uma conta maior. Mas também nosso querido Kardec nos ensina, junto de todo problema há uma solução. Cabe a nós buscar essa solução. Não podemos nos arrepender e ficar paradinho esperando que a solução venha. Do céu só vem a chuva. Então, é preciso a gente se arrepender, se conscientizar, saber das nossas responsabilidades, mesmo por aquilo que os outros nos fazem. Os outros só nos atingem porque nós abrimos a brecha para ser atingido. Aqueles que já estão num patamar evolutivo, ele não é alcançado pela lama, pela pedrada daqueles que eles querem mal. Então, nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Então, vigiemos e oremos. E hoje trouxe para a nossa reflexão esperança. Eu acho que esperança é a palavra do momento. Do livro Crestomatia da Imortalidade, de Divaldo Franco, Espíritos Diversos. Crestomatia, essa palavra estranha, é dissertação, reflexão, relatórios, redação, recapitulação, tudo aquilo que nós precisamos fazer diariamente. O que eu hoje fiz de bom? Aonde eu tropecei? Qual é a pedra que amanhã eu tenho que prestar atenção? Logo que levantar da cama, eu tenho que me lembrar. Hoje eu não posso tropeçar naquela pedra. Como aragem dos céus, ele chegou à terra e vestiu-se de esperança. E vestiu de esperança os corações. Escravos da criminalidade, arrebentaram algemas e levantaram-se para a virtude com o auxílio dele. Atormentados de todos os matizes, recuperaram a paz e rumaram confiantes graças ao socorro dele. Mulheres esmagadas pelo preconceito e espezinhadas em toda parte, recuperaram o valor íntimo ao chamado dele. Crianças desvalidas e sofredoras ergueram-se para a vida, ouvindo a voz dele.
Homens violentos e impiedosos adoçaram o coração diante dele. Senhores e servos, esposos e filhos, adversários e infelizes, doentes e estigmatizados pela aflição, se renovaram para a vida, reunindo-se numa família depois dele. E as gerações do futuro abriram caminhos novos para o amor, fascinados pela vida dele, o exemplo também dele. Ele era e é a única esperança e fez da vida, desdenhou os que reataram com o poder vinculados à posse, mas não os esqueceu, oferecendo-lhes oportunidades no seu reino. Esteve nas vizinhanças da opulência e contemplou os laureados da vida física, sem subserviência nem submissão, ensejando-lhes a mensagem redentora. Mas ele mesmo vestiu a túnica da humildade, calçou as sandálias da pobreza total e construiu com os instrumentos do amor perfeito e da dedicação absoluta uma era inovidável, inesquecível para a humanidade, que o tempo não consome nem a humanidade esquece. Foi supliciado e permaneceu confiante. Esteve afligido e demorou-se confiante. Ficou abandonado e continuou confiante. Morto e ressurgido como claro sol, depois da noite espessa, voltou confiante à vida. Por isso, ele é a única esperança da humanidade. Enquanto vibram as velhas baladas e cantam nos corações doces melodias, vestindo a terra de alegrias com a evocação do Natal de Jesus, a face da dor expia e o alquebrado corpo da aflição contemplam os que passam no carro festivo da ilusão de Maia, como falam os indianos. Esperem que na data feliz, irmãos, antes que se encaminhe para a mesa lauta ou dilate excessos para os que privam do aconchego da sua família, não se esqueçam daqueles que não têm lar e nem têm pão. A rua está cheia de quem não tem teto. São homens sofredores que a miséria aniquila. Nós temos a nossa cota de responsabilidade nisso. São corações e mentes já sem esperanças, que se renovam na expectativa emocionante do Natal e aguardam. Se a musicalidade evidente do sublime nascimento de Jesus encontra acústica nos seus ouvidos, no seu coração, vibrando a mensagem de amor e
paz. Para quem ele veio, contando-lhes com feitos a melodia a que lhes chegas e fazendo-os felizes, pelo menos por um minuto. O Natal de Jesus é perene. O Natal é todo dia. Todo dia é dia de fazer o bem a alguém. Vestindo corações com festa de bênçãos e amor para as cansadas emoções dos homens, nesta terra angustiada de sofrimentos e dores. Mensagem de Joana de Ângeles. Bela mensagem, né? Ressaltando a importância de nosso Mestre Jesus, né, na nossa caminhada. Né? Quanto isso que você falou, né? O Natal é todo dia, né? Que bom será quando tivermos essa consciência, alcançarmos essa consciência, né? Celebrar o Natal todos os dias, agradecendo a Jesus por todo o amparo, por estar entre nós, porque ali está a esperança do mundo melhor, né? Hoje, quando a gente olha o mundo no qual nós estamos vivendo, precisamos de esperança, né? Porque os momentos são dolorosos, são difíceis, e a gente sabe que isso não vai continuar assim, que vai melhorar. Nós temos a certeza, né? Essa esperança é muito importante para a gente. Porque senão a gente desanima, né? A gente desiste de continuar. O ponto que você falou no início, né? Continuar, né? Seguir. Nós precisamos seguir, não podemos parar. A caminhada, né? Quando a gente fala da nossa caminhada evolutiva, é muito significativo o termo caminhada. Porque ninguém caminha parado, né? A gente só caminha se movimentando. E é isso que nós precisamos, tá? O tempo todo nos movimentando. Como dizia a nossa irmã, para frente e para o alto, né? Buscando sempre a luz. Que bom que a gente tenha ele como guia, que a gente já consiga perceber uma parte para a gente muito importante, né, da sua mensagem, de esperança para todos nós. E possamos continuar caminhando, buscando e crescendo. Na certeza de que sempre amparados, né? Nunca sós. Nosso irmão Jesus está sempre, sempre, sempre conosco, nos amparando e nos ajudando na nossa caminhada. Algum comentário, irmãos presentes e conectados conosco? Então, vamos nos preparando agora para prosseguir então, com o nosso estudo. Hoje é dia do livro dos Espíritos. E vamos para o final de um capítulo. Estamos no final de um capítulo. Deixa eu ver aqui. Os irmãos aqui estão já pegando o material. Acho que é 71, capítulo 4. Nós estamos no final do capítulo 4, o princípio vital. Inteligência e instinto. Hoje, o item 3, inteligência e instinto. Os elementos gerais do universo. Não, inteligência e instinto. É a última parte desse. É a última parte deste capítulo. Item 71.
item 7.1. Então, eu vou falar de um ponto muito importante, né? Nesse capítulo, do princípio vital, nós falamos dos seres orgânicos e inorgânicos, esclarecendo a questão da vida e da morte, falamos sobre o princípio vital, o princípio que nos dá a vida. E é bom que a gente comece a organizar o nosso pensamento, né, sobre o fluido universal, que é a base de toda a matéria existente no universo. E o princípio vital, que é a ligação entre o corpo e o espírito, que traz a vida a esse corpo, que se encontra nos vegetais, nos animais, racionais e irracionais. E hoje vamos falar de inteligência e instinto. Lembrando que a inteligência, né, também é um princípio inteligente, que já existe lá no início no reino mineral e vem se ampliando, vem crescendo até chegar no homem, no nível de já não mais de princípio, mas de inteligência em si, que é quando, com o nosso livre-arbítrio, vamos usar nossa inteligência pelo nosso espírito. Então, vamos lá. Parte primeira, capítulo 4, inteligência e instinto. Kardec perguntou aos espíritos: a inteligência é atributo do princípio vital? Então, Kardec está perguntando se a inteligência ela vem do princípio vital, né? E aí os espíritos respondem: não, pois que as plantas vivem e não pensam. Então, princípio vital é uma coisa, inteligência é outra. Então, a planta vive e não tem inteligência, só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem a inteligência. Mas a inteligência, só por meio dos órgãos materiais, pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Então, a matéria não é inteligente. Para que ela se torne inteligente, a necessidade de quê? Que o espírito se una à matéria. E aí essa matéria vai ser intelectualizada. Intelectualizada por quem? Pelo espírito. Pelo espírito. Então, entendemos que a inteligência não é um princípio inteligente. A inteligência, ela está no espírito. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar, a algumas classes de seres orgânicos e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existe e de que constitui uma individualidade cada um, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades. Gente, olha só. Primeiro, no comecinho desse parágrafo, a inteligência é uma faculdade especial peculiar de algumas classes de seres orgânicos. Quantas classes nós teríamos de seres orgânicos? Muitas. São muitas, né? Então, o homem faz parte dessa classe? Sim. Sim. Mas, olha só, ele não disse que era de apenas uma classe de seres orgânicos. Algumas classes de seres orgânicos. Os animais também são seres orgânicos. Então, dentro desses seres orgânicos, nós vamos encontrar alguns que já têm inteligência além do homem.
uma inteligência rudimentar, mas já há uma inteligência. E ela vem se aprimorando a cada passo. A cada reencarnação do espírito, ele vai se aprimorando na sua inteligência. Essa inteligência, quando ela chega no ponto de inteligência, ela caracteriza a individualidade. Então, ela passa a ter uma característica daquele indivíduo. Até então, ela era genérica. Era uma inteligência que fazia parte do grupo. Então, nós estamos falando aí do princípio inteligente, que faz parte do grupo. Então, por exemplo, o castor, todo castor constrói, né? Ele sabe lá pegar a madeirinha e tal e fazer o represamento lá da água que exige ali uma habilidade dele para executar aquilo ali. Não sei se vocês já viram na internet alguns pássaros construindo ninho. Eles costuram a palha para fazer o ninho. Palha por palha. Detalhe, o bico dele é apropriado, parece uma agulha, já foi Já feito. é ajustado, né? Então a gente vê várias manifestações aí de inteligência, mas ainda de um princípio. Oi? O João de Barro, né? Com a casa dele lá de barro e tal. Então a gente vê aí na natureza. Isso caracteriza o que, Sandra, para a gente? Processo evolutivo. Nada está parado. Nada está estacionado. Trabalho, né? Trabalho também. Tudo está em evolução. Assim como nós estamos em evolução, todo o universo está em evolução. O nosso planeta está estável? Não. Nada é estável. Tudo está em evolução. De acordo com as leis de Deus, que é uma lei da evolução. Determinou para reger o universo algumas leis. Uma delas é a lei da evolução. Então, inteligência, nós estamos evoluindo. E aí, se nós pararmos para refletir, né, nós somos seres muito inteligentes, não é isso? Será que alcançamos o ápice da inteligência? Não. Como é que espíritos, ainda em estágio imperfeito, podem ter alcançado o ápice da inteligência? Devido ao não adiantamento moral. Devido à evolução, ao momento da evolução. Porque quando a gente fala assim, por causa de não ter alcançado a evolução moral, mas não é para a gente ter alcançado nesse momento. Nós estamos em processo, né? Nós estamos nos modificando. Nós estamos passando por uma fase da nossa evolução, que não é permanente. Amanhã nós vamos estar melhores. Hoje nós estamos melhores que ontem. E assim nós vamos, a cada dia, dando pequenos passos. É essa a evolução. Tá? Algum comentário? Como é que eu estava lá dentro, mas digamos, a inteligência, se a gente tivesse toda a nossa capacidade de inteligência, quantos de nós não poderiam usar essa inteligência para o mal, né? Para que a gente não, até de alguma forma, atrapalhar a nossa caminhada. Então, comentário da Rosana. Vamos lá, vamos conversar a respeito, né? Se a gente tivesse toda a nossa inteligência, nós poderíamos usar essa inteligência também para o mal. Já se usa. Porque nós temos dois aspectos, né? O intelectual e o moral. E nós sabemos que eles não andam no mesmo ritmo. Enquanto né? eles estiverem capenga, Sempre um está na frente do outro. Falou. Então, olha como é que Deus, na sua sabedoria, né, não nos dá toda a inteligência, porque nós precisamos ainda estar moralmente preparados para poder chegar a esse nível de inteligência. Porque hoje nós vemos, né, muitas coisas que foram construídas para o bem, nós deturpamos e usamos para o mal.
não é? Muitas coisas. Então, isso porque moralmente Então, deixa a nossa inteligência limitada para que a gente possa ir desenvolvendo também o aspecto moral para que a inteligência possa ser bem utilizada. O que eu gosto de chamar de sabedoria, né? O que é a sabedoria? Até porque a necessidade na nossa reencarnação, na carne e na matéria, para sentirmos as vicissitudes da nossa falta de moral. Para podermos despertar para uma mudança. As vicissitudes são as experiências que nós passamos, nós precisamos vivenciar situações. Na hora que nós vivenciamos, nós vamos refletir a respeito e fazer escolhas. Então, se eu sou egoísta, as minhas escolhas vão privilegiar o meu bem-estar. Pronto, ponto. Mas se eu já não sou mais tão egoísta, eu já começo a pensar no outro. E hoje, na nossa sociedade, eu gosto muito de... É muito legal a gente perceber a evolução que nós estamos passando no nosso planeta, quando nós vemos a quantidade de irmãos encarnados que estão fazendo bem, que trabalham pelo bem. É uma quantidade muito grande. Pessoas, às vezes, que têm pouquíssimos recursos materiais, né, econômicos, mas que se dedicam a fazer o bem. E não são Madre Teresa, não são Gandhi, né? São espíritos que estão muito mais próximos de nós, mas que já conseguem se dedicar mais à caridade, já são mais fraternos, né? Isso é evolução. E nosso planeta está passando por essa evolução, sim. Né? Não é à toa que está em evolução, indo para um planeta de regeneração. Então, podemos seguir? Ainda não tinha terminado. Podem distinguir-se assim, primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Terceiro, os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade, tendo mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Então ele apresentou para a gente 3 grupos de seres aí. Os espíritos estão em qual grupo? Terceiro. O terceiro. Porque são aqueles dotados pensantes, né? Por que isso é importante, gente? Como espírito, nós não somos responsáveis pelo que fazemos? Sim. Como é que nós poderemos ser responsáveis se nós não pensamos? Na lei humana, uma pessoa que não tem capacidade de pensar, ela é imputável? Ela é... Não. Eu não posso colocar nenhuma responsabilidade nela. Por quê? Porque ela não pode pensar. Nós estamos copiando o quê? O que Deus colocou para a gente. Então, enquanto estamos o nosso princípio inteligente está nos minerais e nos vegetais, a gente não pensa, a gente tem um princípio, a gente está começando a desenvolver essa inteligência. Estamos nos preparando para essa inteligência. Quando chegamos a uma condição que dá para exercer a inteligência, recebemos um corpo que tem os aparelhos necessários para o exercício da inteligência. Então, nós temos um cérebro que é desenvolvido para exercício da nossa inteligência. Lembra lá atrás, quando ele falou que a gente precisa órgãos materiais para manifestar-se? Mas a inteligência
só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Eu preciso de órgãos materiais específicos para poder me manifestar. E aí, quem vai ter esse terceiro grupo de seres são seres animados pensantes, que somos nós. Os animais também entram nesse terceiro? Não. Não. Olha o segundo grupo. O que ele fala do segundo grupo? Seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Aqui atrás, quando ele fala o que é inteligência, olha aqui, ó. Aqui algumas frases, né? que lhes dá o pensamento, a vontade. Olha o que é inteligência, né? O pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existe e de que constitui uma individualidade. Cada um é um ser. Isso é inteligência, isso conjunto. Não é só o pensar. Porque isso, eu já acho que eu entendi a tua pergunta. Porque a gente vê alguns animais que já demonstram alguma forma de pensamento. Eu tenho gato e tem uma máquina que aponta cada uma e elas, quando eu brigo, ela sabe que eu estou brigando com ela, que as outras nem se mexem. Então. Se tiver duas, a outra não liga, só aquela que percebe que então, viu como é que é? Vamos ler os detalhes aqui da resposta que foi dada para a gente. Né? Ele coloca que, para chamar de inteligência, eu tenho que ter o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existe, eu existo, que constitui uma individualidade, cada um de nós é um ser. Esse conjunto é a característica da inteligência. Então, se eu tenho um e não tenho outro, eu não tenho inteligência, eu tenho um princípio inteligente. Por isso que é o princípio. Está começando a se preparar para receber a inteligência. Então, os animais têm o princípio inteligente, que está se desenvolvendo. Que alguns têm mais do que o outro. Tem o seu grau. Porque está se desenvolvendo. São individuais, porque depende de cada uma lá, é bem individual, a personalidade é bem individual. Mas essas características dele, ele não tem consciência dessa individualidade. Né? Ele não tem, mais instintivo. É instintivo. Ela é instintiva. Tá? Mas está em evolução. O meu cachorro, eu chamo ele para dormir no ar-condicionado, ele vai na minha frente. Bora dormir? Ele é o primeiro aí. Aí vamos para 72. Qual é a fonte da inteligência? Qual é a fonte da inteligência, perguntou Kardec? Já o dissemos, a inteligência universal. Essa inteligência universal está em quem? No universo. Está em Deus. Está no universo. No universo, é. E Deus é o quê? Não é o universo? É. Então, essa inteligência ela está em tudo. Nós é que estamos desenvolvendo para ir entendendo. Quando nós descobrimos alguma coisa, o homem descobre alguma coisa, aquela coisa já acontecia? Já. Então já estava acontecendo. Ela já estava presente. Nós é que ainda não tínhamos alcançado o entendimento dela. O princípio inteligente, seja isso? Não, o princípio inteligente é a base da inteligência. É o começo da inteligência. São rudimentos, são ensinamentos, exercícios que a gente vai fazendo para se preparar para ter inteligência. Agora, o interessante, e falando do cachorro e do gato, né? São animais que convivem, né? Domésticos, convivem muito com o homem. Para quê? Justamente o homem, que é um ser mais evoluído, e despertando nele a inteligência, o entendimento. E aí, ele vai se desenvolvendo. Nós temos animais que são ditos selvagens e temos animais que são ditos domésticos. O que acontece com os animais selvagens? Eles conseguem conviver com o homem? Não. Por quê? O princípio inteligente neles é tão
rudimentar que não ainda permite a sociabilização. Eles podem, repare que eles preparam. E hoje nós vemos a o instinto é mais instinto do que o princípio inteligente. E hoje nós vemos como os animais, né, a internet está possibilitando isso, ver como os animais estão evoluindo em termos de sociabilização. No relacionamento dos animais com os homens, está uma coisa assim, a gente vê manifestações fantásticas dos animais com os homens. Né? Então, o que significa isso? Olha a evolução. Eles já estão chegando muito próximos do momento da inteligência, não mais do princípio inteligente. Estão evoluindo para isso. Então, vamos lá. 72, qual a fonte da inteligência? Já o dissemos, da inteligência universal. Aí Kardec, não satisfeito, poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e a assimila, como tira e assimila o princípio da vida material? Aí os espíritos, isso não passa de simples comparação, todavia inexata. Então a gente não tira de lá, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que o homem não é dado penetrar, a esta, por enquanto, e esta, por enquanto, é desse número. Então, quer dizer, quando Kardec quer saber aonde a gente extrai essa inteligência, ele coloca, não é essa extração da inteligência universal, mas calma, que mais à frente vocês ainda não estão preparados para entender e desenvolver essa inteligência. Isso seria uma forma de dizer que há mistérios no Espiritismo? Mistérios não. Não, é uma coisa que eles não vai conseguir. A nossa inteligência ainda não vai conseguir entender. Uma coisa é eu dizer que isso é um mistério e não dar nenhuma explicação. Outra coisa é a gente... Nada é mistério. Tudo está na natureza. Tudo é natural. Sim, não. Mas a explicação que nós damos para as coisas, em algumas situações, isso é um mistério. Né? O que no Espiritismo, o Espiritismo nunca vai dizer isso é um mistério. Não. Tudo tem uma explicação racional, lógica. Só que nós precisamos estar prontos para entendê-la. Tá? Não estamos em condições de compreender. A evolução não dá saltos. E nós somos espíritos em estágio o quê? Imperfeito. Temos muita coisa para evoluir, né? Então dá para entender por que a gente não entende tudo, né? 73. O instinto independe da inteligência? Então agora não está falando mais de inteligência, está falando de instinto. Precisamente, não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm suas necessidades. Se Deus colocasse os animais no mundo, sem que nada os orientasse, como é que eles iam sobreviver? Já está difícil sobreviver com né? as orientações com esse negócio. Então, por exemplo, a gente vê, eu já vi isso muito interessante, né? Num campo, muito sol, o gado embaixo de uma árvore. Todos eles. Se juntam lá embaixo da árvore. Porque eles percebem, o instinto dele leva ele em preservação. Aqui está menos quente, vamos nos juntar aqui. Não é isso? Então, o instinto é uma forma rudimentar de inteligência. Tá? Mas
Dizer que ela independe, não independe, é uma forma rudimentar de inteligência que Deus nos deu para poder dar conta dessas questões enquanto não temos a inteligência. 74. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui dos irmãos companheiros de casa. Não. Estou de olho. Tá. Eu acho que está de olho aqui para mim. Que ótimo. Então vamos lá. 74. Deixa eu ver. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre o instinto e a inteligência, isto é, precisar onde um acaba e começa a outra? A resposta: não, porque muitas vezes se confundem. Mas muito bem se podem distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Nós falamos que está tudo em evolução. Então, essa transição de instinto para inteligência, delimitar o ponto que muda, não dá para dizer. Mas dá para dizer quando a gente age por instinto ou quando age por inteligência. Por exemplo, estamos no ônibus, o ônibus está cheio, alguém vem dar um esbarrão na gente. Se a gente não pensar, qual é a nossa reação? Xingar alguma vez. Dar um esbarrão de volta. Ou xingar a pessoa. No mínimo, né? O que nós fizemos? Defesa é um instinto, preservação. Né? Então, aí é instinto, eu vou dar o esbarrão de volta. Agora, se o cara hoje não está bem e tal, o ônibus deu uma freada, tudo bem, está legal e tal. Pensa, a gente trava. E aí, o que você faz? Agora foi a inteligência que atuou. Então dá para a gente ver qual é a diferença entre as ações. E depois não é, você pensa assim, se for dar um empurrão de volta, pode sair um brinquedo danado aí que vai complicar. Já começa a pensar nas consequências, é a tua inteligência, né? Utilizando todas as informações que você tem para poder trabalhar aquela situação. Por exemplo, uma situação de ônibus, que a pessoa tem a impressão de que pode acontecer alguma coisa, como um assalto, pode ser instinto no início? Não. Não, aí não é instinto. O instinto percebeu alguma coisa. Não, isso é percepção. É uma outra questão, uma questão de magnetismo. Né? O que nós sabemos, por exemplo, vamos lá. O que é instinto? O instinto é uma resposta que nós vamos gerar, principalmente visando preservar a vida. Porque Deus, quando criou os animais, você não vê nenhum animal pular de cima de uma pedra alta, fazer alguma coisa que se exponha a sua vida. Por quê? Por instinto, nós temos a preservação da vida, é um instinto. Deus colocou os animais, os seres vivos todos. Nenhum ser vivo se mata, a não ser o homem. Né? Os seres vivos não se matam. Eles preservam a vida porque é instinto. E aí, instintivamente, tudo que a gente vai fazer é para preservar a vida. Então, essas reações de preservação nossa são de instinto. E eles também não matam por matar, eles Não, matam por necessidade, pelo instinto de sobrevivência, para comer. Só. Pelo instinto de sobrevivência, para comer. Parou. Quer ver um instinto para a gente? Se a gente vem andando pela rua lá, pisou em alguma coisa que furou o nosso pé, a gente imediatamente tira o pé. Né? Isso é instinto. Eu nem sei o que aconteceu. Eu nem sei se furou, se queimou, se é vidro, se é prego, mas eu tiro o pé, antes de mais nada. Isso é instinto. Preservação. Nós temos uma série de instintos. Quando nós nascemos, os nossos instintos são mais fortes. Mas por que são mais fortes? Como é que está a nossa inteligência? Latente. Latente, adormecida. Então nós precisamos do instinto para sobreviver. Precisa de chorar para dizer a mãe que está com fome, eu preciso tocar fome. Então eu preciso.
Preciso ter uma forma de manifestar, porque aquilo ali não é desagradável. Comunicação. Então, nós temos um instinto, que é instintivo para a gente, por exemplo, é um reflexo, se alguma coisa se aproxima dos nossos olhos. Fecha os olhos. É a preservação para não machucar os olhos. Automático. É um instinto, é reflexo. Tá? Então, a 74, né? Ele coloca que não, que é da inteligência. E acho que é a última, 75. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Será a resposta? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Nunca se desvia. Então, o homem o despreza a partir de quem? Da inteligência. Eu tenho algo maior para governar minhas ações. E aí não vou usar meu instinto, vou usar... Muitas vezes quebra a cara. Muitas vezes o instinto está certo. Então vale a pena analisar. Isso por quê? O que acontece com a nossa razão? A razão, ela é o quê? Foi desenvolvida por nós, pela nossa inteligência, não é? Ela está completa? Não. Então ela erra. Nós não temos a humildade de como se diz? De analisar aquela parte daquele instinto que coisas, usa mais a razão. Eu não acho que... A gente acha que a razão é tá sempre suficiente. certo. Tá sempre Mas a emoção erra muito mais. Aí já é outra questão. Aí já não é nem instinto, nem inteligência. Aí é outra questão. Muito pior também, realmente. Que ela vem motivada, movida por outras questões. O instinto é sobrevivência. Tá? Já a emoção não. Vem pelas relações. Aí a coisa se complica mais ainda. Se torna mais... Tá? Kardec continua na 75, né? Porque nem sempre é guia infalível a razão. Olha aí. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre arbítrio. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. Então, meu instinto, ele é espontâneo, né? Quando eu piso em alguma coisa, meu pé levanta, eu nem pensei, nem comandei o meu pé. Mas ele já levantou para proteger. Já a minha inteligência, não. Eu vou ter que analisar. Olha uma situação quer ver uma situação interessante? Digamos que eu vejo uma panela lá e estava meio distraído, agarrei a panela está cheia d'água, agarrei a panela. E aí, quando eu agarro a panela, eu percebo que a panela está muito quente, mas a panela está cheia d'água. Por instinto, o que eu faria? Jogaria a panela no chão. Largaria a panela no chão. Mas eu posso pensar que a panela está cheia d'água. Vai se queimar mais. Se eu jogar a panela no chão, vai espalhar tudo. O que eu posso fazer? Vou tentar segurar a panela, mesmo me queimando, para colocar no lugar seguro. Olha a diferença. Aí também há um controle da
sua, Foi a sua inteligência que da funcionou. sua mente. Né? Então, Porque a sua inteligência está lá. Isso que me ensinou. A inteligência, a inteligência é o ato deliberado. Eu penso, escolho o ato. A gente colocou no perigo para não acontecer coisa possível. Então, a inteligência é o ato deliberado. Eu escolho o ato. Eu delibero, eu escolho o que fazer. E você não se queima. Tá. Não, Se a panela estiver quente. Não, mas você estiver quente, você vai sentir a quentura. Mas você não vai se queimar. Não vai. Agora, se você, sem o raciocínio, você jogar, aí você vai queimar bastante, né? Vai seguir o Kardec. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e as suas necessidades. Dos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Né? Percepção é uma palavra que nós já falamos um pouquinho, né? Que é a compreensão das coisas que estão presentes. E aí concluímos, né? No nosso próximo encontro, no dia 5 de fevereiro. Não, 5 de fevereiro é tema livre. Primeiro. Então, Eu que já. Dia 12 de fevereiro, nós vamos entrar aqui na segunda parte. Concluímos hoje a primeira parte do livro dos Espíritos. Tá? Então vamos entrar na segunda parte, que é do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E aí, o primeiro capítulo é muito bom também. Dos espíritos. Origem e natureza dos espíritos, mundo normal positivo, forma e ubiquidade dos espíritos, perispírito, diferentes ordens dos espíritos, escala espírita, progresso dos espíritos, anjos e demônios. Vai ser um capítulo muito gostoso também da gente trabalhar, né? Muito legal. Alguém tem alguma observação? O Damião fez uma observação aqui. Deixa eu colocar aqui. Desejou uma ótima noite. Não, depois ele fez outra. Aqui para mim não aparece. É? Para mim só aparece Me depois da falaram banda esses Brasil. dias que a nossa primeira reação instintiva é o olho por olho e dente por dente. Mas precisamos sempre respirar e controlar o instinto sobre estas questões. Pois é, Damião. Lembra que o instinto é uma inteligência rudimentar. Nós estamos em desenvolvimento. Nós vamos manter uma inteligência rudimentar ou vamos fazer essa inteligência evoluir? Vamos trabalhar com essa inteligência evoluir. Então, nós não vamos ficar utilizando a inteligência rudimentar. Vamos utilizar a inteligência evoluída. Então, a tendência é isso. Mas isso, para a gente fazer isso, é o que você está falando. A gente precisa de esforço, de determinação, de vontade, para que a gente tenha o controle dessa situação. Isso não se dá por acaso. Se dá por uma força nossa. A lei do trabalho é muito legal. Porque as coisas não vão acontecendo simplesmente. Elas precisam de uma energia para que isso aconteça. E essa energia vem da onde? Da minha vontade. No momento que eu quero, que eu vou me trabalhar para fazer aquilo. Então é isso que é a questão que o Damião está colocando para a gente. E a Wanda deu um recadinho aí para gente. A Wanda voltou, que saudade desse povo. Nós também estamos com muita saudade de você, Wanda. Eu particularmente conversei com a Wanda esses dias. A gente vai com muita saudade dela. Em breve a gente vai se encontrar, pode deixar. De uma forma ou de outra. E o Luiz dá uma boa noite para todos, agradece, que legal. Uma ótima semana para todos. Irmãos, vamos lembrando que esse estudo entra em recesso hoje e que a Juraci também botou aqui um bom final de ano para todos, né? Esse estudo entra em recesso hoje, volta dia 5 de fevereiro.
com a prece para os desencarnados e com o tema livre. E seguiremos a nossa sequência, dia 12 com o Céu e o Inferno e com o Livro dos Espíritos. Tá? Agradecemos a todos a participação nesse período, né? E está se encerrando hoje, do ano de 2023. Desejando a todos, agradecendo aqui os votos da nossa irmã Juraci, de todos, um feliz Natal, de muita paz, de muita luz. E que possamos... E que possamos nos fortalecer. Agora, Giovana. Possamos nos fortalecer para ele. A Giovana está mandando um beijinho aqui para todos vocês, especialmente para só a Giovana não. Ah, tá. E tá, a Giovana, já disseram aqui que não é só da Giovana, não. O beijo é de todo mundo, todos presentes aqui à mesa, para todos vocês, tá? E no dia 8 de janeiro, nós faremos, a Giovana fará uma prece para os irmãos desencarnados às 18 horas, tá bom? Uma boa noite para todos. Vamos fazer a nossa prece cantando, não é isso? Vamos cantar? Ou preferem uma prece hoje? Pode cantar. Vamos cantar? Então vamos cantar nosso agradecimento ao nosso Pai, agradecimento por esse ano, que possamos ter força e coragem para fazer aquilo que a Giovana falou, né? Avaliarmos esse ano nosso, como é que nós fomos, qual foi o nosso desempenho, e que possamos encontrar forças nos amigos da espiritualidade para nos concentrarmos um pouco mais na nossa reforma íntima, na nossa melhoria. Então vamos cantar agradecendo ao nosso Pai. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós nos sentimos aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. E agradecendo por essa luz, por essa bandeira de luz, vamos cantar a música da nossa amiga, nossa irmã Semira. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, hoje em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta